Vamos ler diversas passagens, começando no livro de Deuteronômio, capítulo 29. Queria agradecer a todos por esses dias que nós passamos aqui, pela atenção à palavra de Deus, pelos irmãos da igreja aqui em Gama também, que proporcionaram esse encontro e que Deus abençoe a cada um. Deuteronômio, capítulo 29, nós já lemos aqui ontem, quando Deus renovou a aliança com Moisés. Eu queria ler agora só o versículo 4. Deus diz a Moisés: porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Não vos tem dado o Senhor um coração para entender. Agora Jeremias, capítulo 31. O livro do profeta Jeremias, capítulo 31. A partir do versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ezequiel, capítulo 20. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, começando no versículo 33. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras das quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança, e separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Obrigado. Repare especialmente esse último versículo, versículo 38. Deus fala do vínculo da aliança e diz: da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão. Agora o Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 20. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, nós lemos: semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, isto é, a ceia da Páscoa, e disse: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue.
que é derramado por vós. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3. O capítulo inteiro fala sobre a superioridade da nova aliança em relação à velha aliança. Mas vamos ler só a última frase do versículo 5 e o versículo 6. Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Queria destacar essa expressão, ministros de uma nova aliança. E finalmente alguns versículos em Hebreus, começando no capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 22, diz assim: de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Repare essa expressão, fiador. Jesus é fiador de uma melhor aliança. Capítulo 8, versículo 6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. E então ele passa a citar Jeremias, capítulo 31. Capítulo 9, versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos, o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E finalmente, capítulo 12, Hebreus capítulo 12, começando no versículo 18. Porque não chegasses ao monte palpável, é uma referência ao monte Sinai. Não chegasses ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegasses ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Só isso que nós vamos ler, várias leituras, e há muito mais passagens que poderíamos ter lido que falam sobre a nova aliança. O que eu tenho tentado fazer durante esses estudos é apresentar a maneira como Deus vai construindo um retrato. As alianças são diferentes das dispensações. As dispensações são isoladas, autônomas. Uma dispensação substitui a anterior. Mas as alianças, uma flui na outra. E uma completa a outra. E nós temos que juntar as 5 dispensações. as 5 alianças, para ter um retrato completo
daquilo que Deus quis apresentar na sua palavra. O plano que Deus está mostrando para nós é que um dia nesta terra Ele estabelecerá um reino perfeito, um reino de paz e justiça. E até esse ponto nós poderíamos pensar que, do ponto de vista humano, Ele já revelou tudo o que precisava ser revelado. Para haver um reino, um reinado, precisa de um reino, um lugar, precisa de uma terra. Então, na aliança feita com Noé, Deus prometeu preservar esse planeta. Precisa haver um povo. Um rei não pode reinar sobre estátuas, ele precisa de súditos. Então, na aliança feita com Abraão, Deus prometeu preservar um povo. Um reino precisa de preceitos, princípios, alguma coisa para mostrar o caminho que esse reino vai seguir, os princípios que devem existir naquele reino. Então, na aliança com Moisés, Deus revelou esses princípios. Principalmente, um reino precisa de um rei. Então, na aliança feita com Davi, Deus apresentou o príncipe da paz, o rei eterno, que reinará em justiça. Humanamente falando, todas as peças já estão no lugar. E se nós não conhecêssemos o povo que Deus escolheu, nós diríamos: pronto, está tudo pronto. O problema é que o povo não é compatível com o rei. Então, nada do que Deus prometeu até agora funcionaria do jeito que está. Por isso, precisamos dessa nova aliança. O que Deus revelou até agora não funciona enquanto nós permanecemos com os nossos pecados. Por isso eu li aquele versículo em Deuteronômio 29. Deus revelou a aliança. Mas até parece estranho que ele disse isso tão claramente para o povo de Israel. Mas ele não deixou nada escondido. Ele disse: eu tenho vos revelado. E como eu já falei ontem, ele começou em Deuteronômio 5, e Moisés foi falando, até Deuteronômio 29. Mas depois de todas essas revelações, Deus diz: o Senhor ainda não vos deu um coração para entender, nem ouvidos para ouvir, nem olhos para ver. A verdade está toda aqui, mas vocês não conseguem recebê-la. Esse é o problema, até aqui onde nós chegamos no estudo das alianças. As primeiras 4 alianças colocam todas as peças num lugar. Mas é como o corpo de Adão, formado do barro, antes de Deus soprar nas suas narinas o fôlego de vida. Todas as peças estão lá, mas não tem vida, não funciona. Então Deus diz: eu vou fazer uma nova aliança. Não como a aliança que eu fiz com os vossos pais. Jeremias 31. Eu vou fazer uma nova aliança. E essa aliança é necessária por causa dessa limitação da nossa parte, porque nós somos pecadores. As alianças até agora não trataram do problema do pecado. Então agora Deus anuncia uma nova aliança. Ele anunciou pela primeira vez, mais ou menos 5 séculos depois de Davi, através do profeta Jeremias, espremido entre aquelas profecias acerca de Zedequias, o último rei que reinou em Israel, quando o povo de Israel estava prestes a ser levado cativo para a Babilônia. Antes que tudo terminasse, Deus revela através de Jeremias: o povo vai voltar. Deus diz para Jeremias no capítulo 32, Jeremias, compra um pedaço de terra aqui em Jerusalém, assina a escritura, sela isso na presença de testemunhas, guarda esse contrato, porque vocês vão voltar para cá, e vai haver um reino aqui em Israel. E para que isso seja possível, Deus diz: eu vou revelar para você, Jeremias, a nova aliança que eu vou fazer. Então, por que
uma nova aliança, porque faltava esse ponto-chave, a transformação dos pecadores. Uma segunda pergunta: com quem foi feita esta aliança? Qual que é a abrangência dela? A primeira aliança com Noé, ela é com o planeta todo ser vivo. A segunda aliança com Abraão é para os descendentes de Abraão. E nós, pela fé, podemos desfrutar das bênçãos dela. A terceira aliança é para o povo de Israel. A quarta aliança é para os descendentes de Davi. E essa aliança? Tem 3 respostas para essa pergunta, cada uma abrangendo as outras. Começando do centro, da resposta mais limitada. Essa aliança será feita com Israel. Será feita no futuro. Se você ler Jeremias capítulo 31 e Ezequiel capítulo 20, você vai ver que num dia futuro, antes do milênio começar, Deus fará essa aliança com Israel. Ele disse claramente para Jeremias que seria com Israel. E é a mesma coisa que lemos em Ezequiel. No começo do milênio irá se cumprir aquilo que está escrito em Romanos capítulo 11. Todo o Israel será salvo. Eu quero que você pense um pouco nessas palavras. Todo o Israel será salvo. Toda a nação de Israel será salva. Haverá uma época em que 100% dos judeus aqui na terra serão salvos. Não é porque Deus vai salvá-los em outra base, em outro princípio, a não ser na base do evangelho que nós conhecemos. Não é isso. Não é que pelo fato de serem judeus, eles serão automaticamente salvos. Isso seria contrário a tudo que Deus ensina na palavra dele. A salvação é individual, é uma responsabilidade do indivíduo. O pai não pode salvar os seus filhos. O nosso irmão pregou, não sei se foi no domingo à noite, sobre Cornélio. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E como ele explicou, não é crê tu e a tua casa será salvo. É crê tu e serás salvo, crê a tua casa e a tua casa será salva. Então, como que Deus vai salvar uma nação inteira? Como que todos os judeus serão salvos? Ezequiel capítulo 20 nos dá uma luz para nós podermos responder essa pergunta. Haverá um dia, durante a tribulação, creio eu, quando Deus irá chamar o povo de Israel, e Deus irá levá-los para a terra prometida. Mas naquele vínculo da aliança, como diz Ezequiel 20, Deus diz que os rebeldes, eles sairão das terras onde estavam, mas eles não chegarão à terra de Israel. A tribulação servirá para purificar a nação de Israel. Purificar no sentido físico. Todos os que rejeitaram a Deus em Israel irão perecer ou na tribulação ou na batalha que encerrará a tribulação. E quando o Senhor Jesus voltar do céu, no final da tribulação, restarão em Israel apenas aqueles que se submeteram a Israel. Todos os judeus terão a oportunidade de crer. Durante 7 anos o evangelho será pregado. Deus irá salvar 144 mil judeus, como nosso irmão falou hoje à tarde. Esses judeus provavelmente serão salvos da mesma forma que Saulo de Tarso foi. Ele diz que era um abortivo, alguém nascido antes do tempo. Provavelmente Deus irá se revelar diretamente para essas pessoas. 144 mil. Judeus que são piedosos, que estão aguardando o Messias e que não entenderam ainda que o Messias é Cristo. E Deus vai salvá-los. E abrindo um parêntese aqui, o nosso irmão falou hoje à tarde que a tribulação pode estar prestes a começar,
se o arrebatamento for hoje. Se isso for verdade, eu não sei. Talvez o arrebatamento demore 1000 anos. A gente imagina que seja logo, pela situação que estamos vivendo. Se for logo, isso quer dizer que hoje existem vivos aqui na terra 144 mil judeus adultos que são tementes a Deus e estão prontos para receber o Evangelho. Nos lembra um pouco da situação de Elias, em 1 Reis capítulo 19. Mas isso é só um parêntese. O Senhor salvará 144 mil judeus e eles pregarão o Evangelho. E todo judeu poderá escolher. Uns irão escolher a vida, outros escolherão a morte. E por meio da tribulação e da batalha que encerra a tribulação, Deus fará uma purificação em Israel. E quando o Senhor entrar vitorioso em Jerusalém e estabelecer ali o seu reino, todos os judeus que vierem com ele serão salvos. Não serão salvos porque foram lá, mas chegarão lá porque foram salvos. Deus fará essa purificação através da tribulação e todo o Israel será salvo. E o milênio começa, pelo menos, com Israel sendo uma nação constituída 100% de pessoas salvas, que receberam o Senhor Jesus Cristo como único Salvador. Em primeiro lugar, a nova aliança será feita com eles. Eu digo em primeiro lugar o que eu quero apresentar em primeiro lugar, não que é primordialmente para eles. Mas essa é uma primeira resposta para a pergunta: com quem será feita essa aliança? Com o povo de Israel. Mas pensando em Lucas capítulo 22, e em muitas outras passagens do Novo Testamento, lembrando que Novo Testamento quer dizer nova aliança, nós podemos afirmar: a nova aliança foi feita conosco. O Senhor Jesus diz em Lucas 22, esse é o sangue da nova aliança que é derramado por vós, por vocês. E nós que somos salvos baseados nesta nova aliança. A Epístola aos Gálatas, a Epístola aos Hebreus, todas elas provam com muita eloquência que nós somos alvo dessa nova aliança. Não a igreja corporativamente, não a igreja coletivamente, mas nós os salvos individualmente. Talvez pareça uma distinção só teórica, mas é uma distinção que é importante você lembrar. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é o corpo de Cristo. Com a igreja coletivamente, Deus não fez essa aliança, essa nova aliança. O corpo, mas conosco que somos salvos hoje, nós fazemos parte dessa nova aliança. Essa nova aliança foi feita comigo e com você. Mas tem uma terceira resposta para aquela pergunta: com quem foi feita essa aliança? E eu queria que você prestasse bastante atenção nas palavras que nós lemos em Hebreus 9 e versículo 15. O versículo 14 diz que o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Eterno, ele se ofereceu imaculado a Deus. Por isso, diz o versículo 14, por causa daquele sacrifício, por isso ele é mediador de uma nova aliança. Para quê? Agora preste atenção no que está escrito. Para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Os pecados que havia debaixo da primeira aliança, eles foram remidos, foram retirados através da morte do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo que nós vemos em Romanos 3 e 26, versículos 25 e 26.
Deus propôs o seu Filho para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, os pecados cometidos antes, sob a paciência de Deus. No tempo do Velho Testamento, muita gente foi salva. Eles não foram salvos baseados nos sacrifícios que eles ofereciam, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É o que está escrito em Hebreus. É impossível. Os israelitas que eram salvos, Moisés, Abraão, Isaías, Daniel, qualquer um deles, nenhum deles foi salvo, porque ofereceram sacrifícios a Deus ou porque viveram vidas justas. Em todas as épocas, sempre houve uma única forma de alguém ser salvo, e é através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Se Abraão pudesse ser salvo sem a morte de Cristo, então Cristo não teria morrido. Para que Deus iria pagar um preço tão alto se houvesse salvação de outro meio? É isso que nós anunciamos aos pecadores. Se alguém pudesse ser salvo de qualquer outra forma, Deus não teria permitido que o seu filho morresse. E nós temos que aplicar isso também a todos os salvos, desde Abel até o final da tribulação, até o final do milênio, porque os que nascerem durante o milênio precisarão de salvação. Em toda a história da humanidade, sempre houve uma única forma de alguém ser salvo: o sangue do Senhor Jesus Cristo. É claro que quando Moisés foi salvo, ele não sabia que o Filho de Deus iria morrer pelos seus pecados. Ele confiava na justiça e na misericórdia de Deus. Mas Deus pôde perdoar os pecados de Moisés por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Quando o Senhor se ofereceu, foi para a remissão dos nossos pecados. Mas diz Hebreus 9, foi também para a remissão dos pecados cometidos durante a primeira aliança. Então, com quem foi feita essa aliança? Não como aliança com Noé, com todos os seres vivos, mas com todos os salvos aqui na terra, em qualquer época, desde Abel até o final do milênio. Todo aquele que é salvo nesta base. Agora você percebe como essa aliança é nova. Na aliança feita com Noé, nas bênçãos daquela aliança estavam incluídas pessoas salvas e pessoas não salvas. Nimrod, aquele homem que afrontou a Deus, ele estava incluído na aliança com Noé, mas não era salvo. Na aliança com Abraão, estão incluídos todos os filhos de Abraão, muitos deles salvos, muitos deles no inferno. Na aliança feita com o povo de Israel, os judeus são uma nação de salvos e não salvos. Na aliança com Davi, a mesma coisa. Mas agora, pela primeira vez, Deus estabelece uma nova aliança. Essa aliança é com todos aqueles que são salvos. A partir do instante que alguém crê no Senhor Jesus Cristo e nasce de novo, esta pessoa participante da nova aliança. Qual foi a ocasião em que essa aliança foi estabelecida, ratificada? Quando é que Deus cumpriu aquilo que ele prometeu para Jeremias? Num sentido limitado, um cumprimento para Israel será no milênio. Mas em termos absolutos, existe uma ocasião que a Bíblia descreve de uma forma que cronologicamente parece estranha. Tem algumas expressões na Bíblia que se referem a esse acontecimento. 1 Coríntios 10 e 11 fala os fins dos séculos.
Hebreus capítulo 9 fala a consumação dos séculos. Gálatas capítulo 4 e versículo 4 fala a plenitude dos tempos. Todas essas expressões parecem indicar o fim de tudo, mas elas não indicam o fim de tudo no sentido cronológico. Elas não estão olhando para o final do milênio. Todas essas expressões estão olhando para a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hebreus 9 e 26 diz: mas agora, na consumação dos séculos, uma vez ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário foi o ato que estabeleceu essa nova aliança. Todos os que foram salvos antes da morte dele foram salvos baseados no sangue que ele derramou. Deus já sabia que aquilo seria cumprido e Deus os perdoou, baseado naquilo que iria acontecer. Todos nós que somos salvos hoje, somos salvos baseados naquilo que aconteceu há quase 2000 anos atrás. Os homens dividiram a história do mundo em antes de Cristo e depois de Cristo, referindo-se ao nascimento dele. Não há dúvida que o nascimento dele foi um marco extremamente importante na história da humanidade. Mas a verdadeira divisão é antes do Calvário e depois do Calvário. Tudo o que aconteceu antes era uma preparação para aquele momento. E tudo o que está acontecendo e vai acontecer é uma consequência da morte do Senhor Jesus Cristo. É o acontecimento mais notável e mais importante na história da humanidade. Por isso Paulo disse: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali Deus tornou possível o cumprimento de todas as alianças que ele veio revelando, desde Gênesis capítulo 9. Tudo dependia da obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus clamou: está consumado, por muitos anos, na minha cabecinha limitada, isso queria dizer: a minha salvação está feita. E isso é verdade, mas é só um pouquinho da verdade. Quando o Senhor disse está consumado, ele estava dizendo tudo o que Deus prometeu está feito. A salvação do Bill e de milhões de outras pessoas, a restauração do planeta Terra, Romanos capítulo 8, e de uma forma que eu não entendo, a purificação das coisas celestiais, Hebreus capítulo 9 e versículo 28. Uma obra muito maior do que nós às vezes pensamos. Não era só resolver o meu problema. Eu vou dizer uma coisa que talvez, se você é mais jovem, você nunca ouviu. E talvez você espante. Mas pense, se tiver dúvida, por favor, fale comigo depois. É algo que a Bíblia afirma com toda clareza. Mesmo que nenhum pecador fosse crer e ser salvo, mesmo que nenhum ser humano fosse resgatado, o Senhor Jesus ainda precisaria morrer, porque a morte dele foi para tratar dos nossos pecados, mas foi também para devolver tudo o que o pecado estragou na criação e até mesmo nos céus, como diz Hebreus 9. Por isso o Calvário é um acontecimento tão importante. Eu queria chamar a sua atenção rapidamente para as promessas, para os propósitos dessa nova aliança. 3 coisas foram ditas lá em Jeremias capítulo 31. Deus diz: eu porei a minha lei nos seus corações, uma mudança no meu interior.
Deus diz: ninguém precisará chamar alguém para conhecer a Deus, porque todos vão conhecer o Senhor. Uma liberdade de acesso à presença de Deus, sem mediadores aqui na terra. E principalmente Deus diz: dos seus pecados não me lembrarei. O perdão dos nossos pecados. Guardando isso na sua mente, eu queria que você olhasse comigo para algumas afirmações do Novo Testamento. E nós vamos chegar em Hebreus capítulo 8, onde nós vamos ver que essa nova aliança é baseada em melhores promessas. São essas 3 promessas. Não a promessa de um reino aqui na terra, de uma prosperidade material, mas a promessa de ter a lei de Deus no meu coração, de ter liberdade de acesso à presença de Deus e de ter uma consciência tranquila, porque os meus pecados foram perdoados. A nova aliança é muito superior à velha aliança. Se você quiser uma prova disto, pense nas 3 posições das quais nós lemos hoje: ministro da nova aliança, fiador da nova aliança e mediador da nova aliança. A primeira dessas é para nós. Nós somos ministros de uma nova aliança. Leia depois 2 Coríntios capítulo 3. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso não quer dizer que uma interpretação literal da Bíblia é errada, como alguns, de forma errada, vão ensinar. A letra ali é a velha aliança. A velha aliança não traz vida, mas a nova aliança traz vida. E nós somos ministros, não da velha, mas da nova aliança. É uma responsabilidade nossa. Mas Cristo é apresentado em Hebreus 7 como o fiador da nova aliança. A garantia de que a aliança vai ser cumprida. O fiador sendo ele, nós podemos descansar tranquilos. É uma garantia a mais, porque Deus é que deu a aliança. Nenhum de nós vai duvidar da palavra dele. Mas além de termos essa garantia, Deus dá uma garantia extra. O fiador, aquele que garante que tudo será feito, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nesse contexto em que ele apresenta esse fiador, ele apresenta a superioridade dele aos sacerdotes do Velho Testamento. Eles morriam, mas ele é eterno. Os versículos finais do capítulo 7 é que apresentam isso. Eles apresentavam sacrifícios todo dia. Ele ofereceu um sacrifício. Eles ofereciam sacrifícios primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. É alguém que precisa se limpar primeiro para depois limpar você. Mas esse é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Versículo 26. Esse sacerdote é perfeito. Como diz o último versículo do capítulo. A lei constitui sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, o juramento de Deus na nova aliança, a palavra do juramento constitui ao Filho, perfeito para sempre. Esse é o fiador da nova aliança. Ele é também mediador da nova aliança. E essa expressão ocorre 3 vezes na Bíblia, todas em Hebreus, e nós lemos todas elas hoje. No capítulo 8, ele é apresentado como mediador de uma melhor aliança, uma aliança que é melhor, porque ela está confirmada em melhores promessas. As melhores promessas são aquelas que eu mencionei há pouco tempo atrás. Mas repare essa palavrinha confirmada por melhores promessas. Ela só ocorre 2 vezes na Bíblia.
A outra vez é uma página para trás, capítulo 7, versículo 11. Quando a Bíblia diz que o sacerdócio, através do sacerdócio do Velho Testamento, os filhos de Israel receberam a confirmação da lei. Está escrito, porque sob ele o povo recebera a lei. Essas três palavras, receberam a lei, são a tradução dessa palavra grega que é traduzida confirmado aqui. É a forma verbal da palavra que ocorre também só uma vez na Bíblia, em Tiago 4 e 12, quando Deus é chamado de legislador, alguém que estabelece uma lei. Então o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo: a velha aliança, ela foi legislada, ela foi apresentada com toda a autoridade de uma lei. E ela tem toda essa autoridade porque ela está baseada em melhores promessas. Mediador de uma melhor aliança, melhores promessas. O capítulo 9, versículo 15, diz que ele é mediador de uma nova aliança. E se você olhar para o versículo, acho que é versículo 23, a luz está ficando mais fraca aqui, precisa do óculos agora. Versículo 23 fala de sacrifícios melhores. E esses sacrifícios melhores é uma referência ao versículo 14, quando o Senhor Jesus se ofereceu a si mesmo pelo Espírito Eterno, imaculado a Deus. Esse é o sacrifício melhor. E o Senhor é mediador de uma nova aliança que é melhor, porque ela está baseada em sacrifícios melhores. E Hebreus capítulo 12 nos diz outro aspecto. De novo ali fala uma nova aliança, mas não é nova como no capítulo 9. No texto grego são duas palavras diferentes. A palavra nova do capítulo 9, versículo 15, é novo em contraste com usado. A palavra traduzida nova no capítulo 12 é novo em contraste com velho. Talvez a distinção pareça pouca, mas há uma diferença. Se você comprar um objeto hoje e só for usá-lo daqui a 1 ano, quando você for usá-lo, ele vai ser novo no sentido de que você nunca usou, mas ele não vai ser novo no sentido de que acabou de ser feito. Então o capítulo 9, versículo 15, diz: esta aliança, ela é nova, alguma coisa que nunca foi usada. Ela não é uma renovação das alianças anteriores, não é uma reformulação, é uma coisa nova. Até agora Deus esteve avançando num certo caminho. Agora ele mostra aquilo que é a cobertura do bolo. E é totalmente diferente. É uma coisa que nunca foi vista antes. O capítulo 12 diz uma coisa semelhante, mas diferente. É uma nova aliança. Alguma coisa que nunca foi feita antes, diferentemente de nunca usada antes. E ali, o melhor, ali em Hebreus 12, é que essa aliança, ela fala de coisas melhores do que Abel. É interessante que é Abel e não Abraão, mas isso nos leva para o começo de Hebreus, quando ele diz que Deus, tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora, nesses dias em que nós vivemos, ele nos falou pelo Filho. O primeiro mensageiro de Deus aqui na terra foi Abel, quando ele ofereceu um sacrifício pela fé dele. Mesmo depois de morto, ele ainda fala, diz Hebreus 11. E Deus volta lá para aquele primeiro mensageiro. O sangue do Senhor Jesus Cristo fala muito melhor do que o sangue de Abel. A aliança é melhor, porque ela é baseada em promessas melhores, num sacrifício melhor, ela tem uma mensagem melhor. Nós não temos tempo de pensar no sinal dessa aliança, que é a ceia. 2 vezes a Bíblia fala do cálice
como sendo o cálice da nova aliança. E 2 vezes ela fala do sangue da nova aliança, referindo-se ao cálice. É o sinal dessa nova aliança. Mas 2 minutinhos, só para eu tentar resumir isso que nós vimos durante esses dias. Deus tem um propósito de estabelecer um reino de paz aqui na terra. Vai durar 1000 anos. Será um reino de justiça. A única vez em que a terra verdadeiramente experimentará a justiça. Durante a história da humanidade, Deus se preocupou. Eu não sei por quê. Não dá para entender essa condescendência de Deus. Mas Ele se preocupou em vir até aqui e submetendo-se a toda a formalidade, toda a cerimônia das alianças humanas. Deus disse: olha, eu estou interessado nessa terra. Eu estou tão interessado que eu vou descer ao nível de vocês e fazer uma coisa que vocês entendem. Eu vou fazer uma aliança. Querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade dos seus propósitos, Ele se interpôs com um juramento. Ele prometeu 2500 anos antes de Cristo, prometeu preservar esse planeta. 2000 anos antes de Cristo, em números bem redondos, Ele prometeu preservar um povo. 1500 anos antes de Cristo, Ele apresentou os preceitos do reino milenar. 1000 anos antes de Cristo, Ele prometeu que haveria um príncipe para sentar no trono de Davi. 500 anos antes de Cristo, Ele prometeu que faria uma nova aliança, purificando os corações daqueles que crescem nele. E todas essas promessas grandiosas, elas aguardavam uma pessoa gloriosa para que pudesse cumpri-las. O assunto de Hebreus existe uma aliança perfeita e só um sacerdote perfeito, só um fiador perfeito, só um mediador perfeito poderia cumprir tudo aquilo que Deus planejou. Em Cristo, nós vemos o cumprimento de tudo que Deus preparou. E é maravilhoso. Eu só consegui apresentar a ponta do iceberg, o começo, como disse Jó, as orlas dos seus caminhos. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Que nós possamos, enquanto lemos a Bíblia, estarmos sempre lembrando desse comprometimento de Deus com os seus propósitos e da grandeza da sua graça e dos seus propósitos para conosco. E lembrando do que eu já mencionei em outra reunião, depois de falar desses grandes propósitos, Paulo encerra Romanos capítulo 11, com aquela doxologia bem conhecida. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém.